interpretar a Bíblia de uma maneira mais correta. A hermenêutica tem várias regras. Uma delas, e talvez a central, diz assim, que a Bíblia interpreta-se a si mesma. Lembra do que eu falei do quebra-cabeças? A Bíblia é um quebra-cabeça, né? Uma peça ajuda a outra a te dar uma figura completa, né? Então, a Bíblia interpreta-se a si mesma. Você não pode pegar nada da Bíblia que não esteja concordando com o resto da Bíblia. Se você pega alguma coisa da Bíblia que não esteja concordando com o resto da Bíblia, o que está errado? É você? É o texto que você está lendo? Ou é a sua interpretação do mesmo? Então nós já temos isso para nos ajudar, né? Ajudar a nos guiar. Se alguma coisa está errada aqui, vamos procurar estudar melhor, porque a Bíblia não tem discordância entre uma ponta e outra, né? Então já temos isso para nos guiar. Eu queria aqui nessa noite usar alguns erros doutrinários que tem por aí afora no nosso meio. Não porque nós vamos usar ele como alvo, mas como ferramenta para nós trabalharmos nessa noite e tentar ver tudo isso que nós temos ouvido até agora. Amém? Lembra no domingo passado que eu falei do Concílio de Nicéia, da onde a igreja se reuniu para discutir e votar em cima de um problema que havia naquela época, a respeito de um falso ensinamento que veio de um homem chamado Arius, ou em português Ariano, e ele dizia que Jesus não participava da mesma essência que Deus. Ou seja, que Jesus não era Deus, mas que Jesus foi a primeira criatura. Foi criado por Deus. Então a igreja se reuniu para votar a respeito disso. E foi decidido que a igreja já cria naquela época. O mesmo ensinamento ainda existe hoje. O mesmo ensinamento ainda existe hoje espalhado por aí em outras religiões. Mais particularmente, o que nós vamos usar aqui nessa noite, os testemunhas de Jeová. Eles ainda creem e ensinam assim, que Jesus não é Deus, mas que Ele é a primeira criatura de Deus. Nós vamos ver alguns versículos que eles interpretam dessa maneira, porque eles interpretam assim e aonde que eles erram. Amém? E só comentando com vocês, lá no posto de gasolina tinha quem é que já recebeu isso daqui, né? Sabe de onde vem, né? Eles levavam pra gente lá para ler, e eu pegava tudo que eles davam, né? Eu falava que ia ler, não estava mentindo, né? Agora, ele não falava para que eu ia ler. Até que meu chefe correu com ele de lá. Mas tudo bem, acabou meus revistinhos lá. Mas vamos usá-los como material para a gente usar tudo isso que a gente aprendeu até agora. Abra sua Bíblia então em Isaías, capítulo 9, versículo 6. E esse versículo nós já lemos no domingo passado. Isaías 9 e 6. Na nossa mente ainda nós trazemos com a gente então que a Bíblia interpreta-se a si mesma. Portanto, se você chegar em algum lugar que você não está entendendo bem, continue lendo. Porque uma hora, mais cedo ou mais tarde, você vai achar a resposta para aquela dúvida sua. Amém? Ou se você tiver com mais pressa, pergunte para alguém que saiba um pouquinho mais que você. Amém? Então, Isaías capítulo 9, versículo 6, nós já lemos esse versículo, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Eu trouxe aqui a tradução da
na Nova Versão Internacional. E quando você lê na Nova Versão Internacional, esse versículo, além de estar escrito Deus forte, aqui está como Deus poderoso, que na verdade é a mesma coisa. Se você olhar na tradução em inglês, você vai achar a Mighty God, né? Testemunhos de Jeová pegam esse versículo e eles dizem que essa pessoa, esse menino que fala aqui em Isaías 9:6, vai ser o Mighty God, mas ele não é o Almighty God. Entendeu? Que ele é o poderoso Deus, mas ele não é o Deus todo-poderoso. Entendeu? Porque o que eles ensinam? Que Jesus não é Deus. Que Jesus não participa da divindade. É por isso também que eles não creem que Deus é um Deus trino, ou seja, um Deus que é um Deus, porém manifestado em 3 pessoas. Qual é o erro desse versículo? Nós sabemos que esse versículo se refere àquele que 700 anos depois ia nascer na cidade de Belém, um menino, como fala no versículo. E as qualidades aqui apontadas seriam daquele menino. Ele seria o Deus forte. Ele seria um Deus forte. Mas como eles dizem, não seria o Deus todo-poderoso. Eles tentam fazer uma distinção para dizer que Jesus era sim um Deus forte, mas ele não era o mesmo Deus. Quando eles batem na sua porta, rapidamente eles te dizem que há um só Deus. E eles não estão errados. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, será que eu estou certo? Não lembro. 7, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Eles não estão errados. Né? O Senhor Deus é o único Deus. Só há um Deus. E eles rapidamente te dizem também que o nome desse Deus é Jeová. Né? Só lembrando que a palavra Jeová não está na Bíblia. Né? Um termo que veio bem depois. Eles rapidamente então te dizem que esse Deus é Jeová. E se você continuar dando ouvido a eles e você perguntar alguma coisa, logo eles vão te dizer que Jesus e Jeová não são a mesma pessoa. Não são o mesmo. Mas vamos olhar o que a Bíblia diz. Vamos procurar na Bíblia, então, a resposta para esse dilema, porque a Bíblia interpreta-se a si mesma, não é verdade? Não foi isso que a gente descobriu? Ok. Vira uma página aí para o capítulo 10. Versículo 21. Vamos ler o 21. O mesmo termo de 9:6 está aqui. Olha lá. Os restantes se converterão, os restantes de Jacó, ao Deus forte. É o mesmo termo. Não é? O mesmo termo. Então agora a gente tem que descobrir de quem é que está falando. Né? De quem é que está falando? Vamos lá, agora a gente vai ler o versículo 20. Naquele dia, os restantes de Israel e os que tiveram escapado da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu, mas se estribarão lealmente sobre o Senhor, o Santo de Israel. O Santo de Israel. Para a gente entender mais ainda, é claro que já está claro de quem é esse Deus forte, de quem está se referindo como Deus forte. Né? É o Deus de Israel, o Deus forte. Muitas vezes na Bíblia, nessas nossas Bíblias que nós temos, que a maioria delas é a tradução João Ferreira de Almeida, toda vez que você vê essa palavra Senhor, ela é decorrente, ela foi traduzida do nome de Deus. Porque quando você olha no original hebraico, você não vai ver a palavra Senhor. Você vai ver a palavra que eu vou ler para você agora. Eu vou ler o versículo para você de novo. Versículo 20. Naquele dia, o resto de Israel, os sobreviventes da casa de Jacó, não continuarão a apoiar-se sobre aquele que os fere. Apoiar-se-ão sobre Yahweh, o Santo de Israel, com fidelidade. Então, nessa Bíblia, nessa tradução, que é a tradução da Bíblia de Jerusalém,
que é a Bíblia que os católicos usam, aparece um pouquinho diferente. Aparece mais próximo do original. Eles não usam a palavra Senhor, eles usam o nome de Deus. Eles usam Yahweh. Que na verdade também não é a palavra original da Bíblia, porque o hebraico não tem vogais. Então eles tiveram que acrescentar algumas vogais para nós podermos pronunciar. Né? E Jeová veio dessa palavra. Portanto, de quem está falando o versículo 20? De Jeová. De Deus, do único Deus de Israel. E o versículo 21 faz menção ao versículo 20, não é? Então, Deus forte é quem? Deus forte é quem? É Deus. E voltando para o versículo, capítulo 9, versículo 6, a gente sabe que capítulo 9, versículo 6 fala que Deus forte também. Então, a distinção que eles fazem não tem sentido. Não tem sentido do ponto de vista bíblico. Nós temos duas opções aqui. Ou está falando da mesma pessoa, ou está falando de pessoas diferentes, não é verdade? E se está falando de pessoas diferentes, está falando a respeito de dois deuses. Eu mencionei aqui Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Quantos deuses há? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então, eles, para não admitirem uma tradução que aponte para a divindade de Jesus, eles criam um outro problema. Porque se nós seguirmos a direção da interpretação deles, você vai acabar com dois deuses. Porque se você não admite que aqui fala daquele menino que iria nascer e que ele seria Deus forte, assim como Yahweh é Deus forte, então você tem que admitir que há outro Deus. E a Bíblia não ensina isso, a Bíblia ensina que há um Deus. Você entende agora como a Bíblia interpreta-se assim mesmo? Como não tem como você fugir, torcer ou mal usar um versículo sem cair lá na frente, sem contradizer o restante da Bíblia. Então aqui eles falham nessa interpretação, porque eles vão falhar com o restante da Bíblia. E agora a gente sabe como é que a gente usa a Bíblia para descobrir o erro. Amém? Vamos para mais um versículo. Eu quero ler ainda com vocês Jeremias 32, versículo 18. Deixa eu ler rapidamente esse para vocês, para a gente ir mais rápido. Tu usas de benignidade para com milhares, e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos, depois deles. Tu és grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Usando a mesma expressão de Isaías 9,6 e se referindo a quem? Ao Senhor dos Exércitos, que é o único Deus, o Deus de Israel. Vamos para outro, e talvez o mais usado. Na verdade, esse verso de João capítulo 1, versículo 1, na Bíblia deles é um pouquinho diferente da nossa. Como os irmãos talvez já saibam, eles têm uma outra tradução da Bíblia. Uma tradução chamada Novo Mundo. Né? E se você olhar na sua Bíblia e olhar na Bíblia deles, nesse versículo, vai ter uma pequena diferença. Vamos ler aqui João capítulo 1, versículo 1. Que diz assim: no princípio